É dele o querer, é dele o efetuar, e a palavra dele jamais, jamais, ela voltará vazia. Amém? Então eu peço que os irmãos abram comigo a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42. Vou acompanhar aqui. Atos, capítulo 2, verso 42. Diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Pode o 43, por favor? Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. 44. E todos os dias, e todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Repete comigo: tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, opa, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Já foi orado nesta manhã, pode se assentar. O Sr. Júlio entrou em contato comigo mais ou menos um mês atrás, né? Quase 2 meses, e ele me passou um tema para trazer nesta SIAP, e quando ele falou para mim o tema, eu falei, meu Deus, o que que eu vou falar sobre isso, né? Ele falou para mim, e o tema desta ministração desta manhã é comunhão e partir do pão. Comunhão e partir do pão. Então nós lemos aqui em Atos capítulo 2, verso 42 até o 47, 46, que a igreja era como se fosse uma família, né? Eles viviam juntos. E a igreja que nós estamos lendo aqui começou no dia de Pentecostes, né? Havia começado no dia de Pentecostes, após ali a morte e a ressurreição de Jesus. Jesus havia morrido, ressuscitado, ficou aproximadamente 40 dias aqui nesta terra, apareceu a diversos irmãos e foi assunto ao céu. Como todos nós conhecemos muito bem as Escrituras, em Atos, no seu capítulo 2, a Bíblia diz que ao completar-se o dia de Pentecostes, o Espírito Santo ele veio e batizou aquelas pessoas que estavam ali, né? E naquele dia, após a mensagem de Pedro, em Atos capítulo 2, finalizando em Atos capítulo 2, ali Pedro trouxe a mensagem e aproximadamente 3.000 almas foram batizadas em um único dia. 3.000 pessoas se converteram ao Evangelho. E foi no meio de todo este movimento, a ascensão de Cristo aos céus, a descida do Espírito Santo, quase 3.000 almas sendo batizadas em um único dia, que a igreja, eu e você, fazemos parte delas, fazemos parte deste corpo. Foi neste dia que a igreja do Senhor nasceu. Então, este foi o aniversário da igreja. E aqui, no capítulo 2, verso 42 que nós lemos, ele, a partir do verso 42, ele traz um pouco de como era esta igreja, das características desta igreja. Esta igreja, nós chamamos ela de muitos nomes, né? E um dos nomes muito conhecidos é chamada de a igreja primitiva. Mas também ela é conhecida como a igreja do primeiro século, a igreja primeira, aquela que deu origem, aquela que é o motivo de eu e você estarmos aqui nos dias de hoje. E o versículo 41 termina dizendo que aqueles que receberam a pregação de Pedro, o evangelho, eles foram então batizados. Então, nós podemos observar a partir desses textos que nós lemos, como que eles conduziam a sua igreja, a sua vida juntos, a sua vida de maneira coletiva. Nós não conseguimos observar
nessa igreja primitiva, que é a nossa base, que é a nossa referência, eu não consigo ver aqui uma vida individual. Eu não consigo ver individualismo aqui. A Bíblia diz que eles tinham todos em comum. Eles perseveravam continuamente. O que é continuamente? A palavra continuamente vem do grego e ela significa continuamente, sem parar, incessantemente. E nós temos quatro aspectos, então. No que eles perseveravam continuamente? O que é? O que significa, vindo do grego, continuamente? Continuamente, sem parar, em todo o tempo, sem cessar. Primeiro, na doutrina dos apóstolos. Segundo, na comunhão. Terceiro, no partir do pão e nas orações. A doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e também nas orações. Nesses quatro pontos, a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, permanecia, perseverava. E a palavra perseverar, ela traz um sentido muito forte, porque perseverar é algo que exige insistência, não é mesmo? Não é algo que é muito fácil de você fazer. Você precisa, como o pastor Estênio muito bem trouxe, como Paulo disse, olha, você precisa fazer um esforço para você conseguir perseverar. O evangelho, para nós conseguirmos nos manter no evangelho, nos manter seguidores de Cristo, nós precisamos perseverar. Precisa haver um esforço da nossa parte. E a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, eles perseveravam. Eles insistiam. Então, se eles insistiam, é porque era importante, porque era algo que era necessário na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E a Bíblia diz que todos, como nós lemos, sentiam profundo temor. Havia temor no meio da igreja. Como o pastor Estênio bem trouxe, o temor do Senhor. O pastor Anderson ainda completou: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A igreja possuía temor. Mas além do temor, muitos sinais e maravilhas aconteciam através dos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos. E a Bíblia diz, não sou eu quem diz, quem estou dizendo, a Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. Não era só uma coisa. Não era só isso aí daqui. A Bíblia diz que era tudo. Ou seja, não havia espaço aqui para o individualismo. Eles tinham tudo em comum. Eles vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos conforme a necessidade de cada um. E aqui vai um ponto importante, né? Esse daqui não é socialismo, comunismo, porque essas doutrinas do inferno, elas dizem que todo mundo tem que receber a mesma quantidade, né? Certo? Concorda comigo? Todo mundo tem que ser igual. Ninguém pode ganhar nem mais e nem menos. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. E muitos irmãos que acreditam não têm usado esse texto para defender essas doutrinas do inferno. A Bíblia diz que eles vendiam as suas propriedades, eles vendiam os seus bens, mas todo mundo vendia as suas propriedades e os seus bens? Evidentemente que não. Tanto é que aonde que começou a igreja lá? Na casa de quem? Lídia, né? Ou seja, Lídia tinha uma casa. Opa, não, mas como assim? Como que Lídia tinha uma casa? Ela não vendeu a casa dela? Então Lídia não era uma cristã verdadeira? Não, irmãos, nem todos vendiam. Mas o ponto que eu quero chegar aqui é que eles vendiam e eles distribuíam, sim, entre todos. Não igualmente.
de acordo com a necessidade de cada um. Ou seja, aquele que precisava mais, recebia mais. Aquele que precisava de menos, recebia menos. Era de acordo com a necessidade. Nem precisou de. Só o português, né? Isso é uma boa exegese. Vamos lá. Dia após dia, eles continuavam unidos no templo. Partiam o pão de casa em casa, faziam suas refeições juntos e sinceridade de coração. Ou seja, não era falso, não havia falsidade aqui. Eles faziam isso com alegria. Como todos, em todos os domingos, o único dia que muitas igrejas têm culto, todo mundo vai para o culto com alegria. Eles têm alegria, todo mundo, unanimemente, estão alegres de estar lá. É verdade? Né? A diferença, irmãos, é que eles estavam no templo dia após dia. Não era só um dia na semana. Dia após dia. E com alegria. E tem irmãos que um dia que precisa estar na igreja vai arrastado, vai triste, vai cansado. Um único dia, irmãos. No domingo, ou no sábado, ou no culto de terça-feira, no culto de oração. Escola dominical de manhã é o pior. Tem igrejas que nem tem escola dominical de manhã, porque as pessoas não vão. A Bíblia diz que eles faziam as suas refeições juntos, com alegria e sinceridade de coração. Irmãos, faziam as suas refeições juntos e com alegria e sinceridade de coração. Nós temos isso na igreja hoje. Muitos questão que são as panelas, né? Eu escolho com quem que eu vou partir o pão. Eu escolho com quem que eu vou ter minha refeição. Tenho as minhas preferências, mas não é isso que a igreja primitiva tinha. Todos, a Bíblia diz que todos estavam dia a dia no templo. Ah, mas eu não me dou bem com aquele irmão, não importa. Eles estavam lá unidos. Unidade. Louvavam a Deus e tinham a simpatia de todo o povo. Olha só que interessante, porque está falando da igreja, mas também está falando do povo, aqueles que estavam olhando a igreja de fora. Eles tinham a simpatia do povo, por quê? Testemunho. Bom testemunho lá fora. O povo olhava para eles e dizia: Olha, aí é uma igreja que eu quero fazer parte. Tá aí um povo que é unido. Eles tinham a simpatia do povo. O povo gostava deles. E o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então, nós podemos destacar neste texto a vida compartilhada que a igreja tinha. E temos tudo isso resumido em uma só palavra no verso 42. Comunhão. Comunhão. O que é comunhão, irmão Israel? É ficar nas nossas rodas lá, depois no culto da cantina, depois do culto lá na cantina, lá embaixo. Não, vamos ter comunhão. É o momento da cantina, o momento de comunhão da igreja. Quem dera, né, que se fosse só isso. Mas o problema é que nem nesse momento a maioria termina o culto, ó. Parece que tá fugindo igual o diabo foge da cruz, né? Termina o culto, pega a sua Bíblia, pega a sua família e ir direto pro carro. Não conversa com ninguém, não cumprimenta ninguém, não fala com o pastor, não cumprimenta o irmão do lado, pega a sua Bíblia e vai direto pro carro, vai direto para casa e vai viver a sua vida. Me perdoe, irmãos, mas isso não é ter comunhão. Se a comunhão não é nem mesmo aquele momento na cantina, de acordo com os padrões bíblicos, porque nós acabamos de ler o que é ter comunhão. Se nem aquele momento ali é ter comunhão plena, de acordo com as escrituras, imagine quem nem lá está. Imagine que nem está lá. Passa a semana, não conversa com ninguém,
só do trabalho para casa e casa para o trabalho, da faculdade e por aí vai. Não tem amizades na igreja, não tem amigos, não conversa com as pessoas, não cumprimenta direito, cumprimenta só quem quer, não é? Escolhe quem quer cumprimentar, né? Isso não é comunhão. Não está nem perto de ter de ser comunhão. Aí sabe o que acontece? Aí fala assim: ah, mas cadê os milagres na igreja? Mas cadê as almas na igreja? Cadê as pessoas sendo acrescentadas na igreja? Irmãos, a cara muitas vezes espanta, a pessoa chega, não quer nem entrar, quer nem chegar perto. Deus acrescentava todos os dias aqueles que iam sendo salvos, né? Só que isso era a descrição, de acordo com o texto bíblico, é depois de tudo que a gente acabou de falar. Diariamente no templo, continuava perseverantes na doutrina dos apóstolos, orando, unânimes, de casa em casa, partiam o pão, faziam as suas refeições juntos. E aí sim, o que Deus fazia? Acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Os milagres aconteciam através dos apóstolos. Mas aí sabe o que a gente quer? A gente quer o resultado. As almas, os milagres, mas e a parte da comunhão? E o que o texto está dizendo antes? Por que é ignorado? Por que a gente quer o resultado, mas não quer o processo? É fácil o resultado, né? É fácil colocar nas mãos de Deus. Deus, o Senhor que acrescenta. Aí Deus está olhando para, tá, e cadê a tua parte? Cadê o teu ser cristão de verdade? Até mesmo o partir do pão ao redor da mesa do Senhor era uma expressão de comunhão. A oração era uma expressão de comunhão. Sabe aquela oração junto? A gente não está falando daquela oração do secreto. A gente está falando daquela oração como igreja. Partir do pão, a ceia do Senhor era uma expressão de comunhão. Participar do corpo e do sangue de Cristo é uma expressão de comunhão com o corpo, com os nossos irmãos. Orar juntos é uma expressão de comunhão. Ah, mas eu não consigo orar na igreja, porque sempre eu não consigo me concentrar, eu não consigo me concentrar com mais pessoas. Tá, mas nós precisamos orar juntos para termos comunhão. Se você não consegue orar junto com os teus irmãos, você não tem comunhão com eles. A oração junto, quando oramos juntos como igrejas, como igreja, como noiva, nós estamos dizendo: Senhor, estamos aqui em comunhão. E o Senhor vai olhar a igreja unida e vai responder. Todos os crentes estavam juntos. Eles até mantinham os seus bens em confiança comum. O pastor Stênio falou. Para que, se alguém tivesse necessidade, vendessem o que possuíam para ajudar. Olha, irmãos, essa igreja, esse povo, eles eram desprendidos dos bens materiais. Eles estavam pensando no bem que era comum. O bem que era comum. Eles continuavam diariamente unidos no templo, comiam juntos de casa em casa, faziam refeições juntos com alegria e sinceridade de coração. Essa era uma comunidade comprometida uns com os outros. Essa é a primeira expressão da vida da igreja. Isto é a vida da igreja. Isso é a vida da igreja. Compromisso não individual, compromisso mútuo. Compromisso com o meu irmão, compromisso com a minha irmã. Eu não estou pensando apenas no meu bem-estar. Esta era a vida da igreja. Esta é a vida da igreja. Se não existe compromisso mútuo à igreja, é uma igreja morta. Uma igreja morta. Amém?
Consegue colocar para nós lá, Coríntios, capítulo 12. Não vou ler tudo. Coríntios, capítulo 12. Coríntios, capítulo 12 irá definir de maneira esplêndida tudo isso. Não vou acompanhar todos os textos, todos os versículos, mas Paulo apresenta aqui uma metáfora. Sabe o que é uma metáfora? Uma metáfora é aquilo que a pessoa fala que o escritor está dizendo que é, mas ele está simbolizando uma coisa, né? Ele fala que a igreja é o corpo de Cristo. Então ele está utilizando de uma metáfora. Então Paulo vai dizer que assim como o corpo é um e possui muitos membros, assim também é Cristo. Todos fomos batizados em um só Espírito. Em um só Espírito. E em um só corpo. O corpo não é formado por um só membro, mas por muitos. Paulo vai dizer: o pé não pode dizer, porque eu não sou mão, eu não pertenço ao corpo. Porque eu não faço aquilo que o irmão está fazendo, eu não pertenço ao corpo. Paulo está dizendo isso. Ele diz também: se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Deus colocou cada membro no corpo como desejou. Olha o que a Bíblia está dizendo. Deus colocou cada membro no corpo como ele desejou, como ele quis. Então, quando eu questiono por que, que eu não sou aquilo, por que, que eu não faço isso, não estou questionando o pastor da igreja. Eu não estou questionando homem algum, eu estou questionando, estou dizendo que Deus pensou errado. Que Deus fez errado. Porque ele colocou cada membro, cada função no corpo de acordo com o seu desejo, de acordo com o que ele quis, de acordo com o que ele desejou. Há muitos membros, mas há um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça aos pés, não preciso de vocês. Eu que o diga. Os membros considerados mais fracos são os mais necessários. Pedir para vocês fazerem um teste agora. Eu sei que vocês estão de sapato, mas faz assim, ó, com os dedos assim dos pés. Tenta fazer esse movimento. A maioria conseguiu, né? Acredito, né? Mas a gente não dá valor a isso, né? Isso aqui, ó. Eu não consigo fazer. Eu só senti falta disso quando eu não consegui fazer. Sabe quando a gente tira a meia do pé? Um dia cansativo e faz assim, ó, com o dedo. Não é gostoso? Mas a gente não liga para isso, né? Mas quando não tem, arranca um dedinho para você ver. Bate o mindinho na quina do móvel para você ver. Todo o corpo vai sentir. Os membros considerados mais fracos são os mais necessários. Os menos honrados recebem maior honra, não de homens, mas de Deus. Deus organizou o corpo para que não haja divisão. Os membros devem cuidar igualmente uns dos outros. Os membros devem cuidar igualmente uns dos outros. Por quê? Se eu pegar a minha mão e esmurrar meu nariz, vou quebrar o nariz, vai machucar. Quem faz isso? Apenas pessoas que têm problemas mentais, né? Pessoas que têm problemas com depressão, talvez, com ansiedade, elas pegam e elas se mutilam. Mas isso não é o normal. O normal é o quê? A minha mão cuidar da outra mão. O meu corpo cuidar do meu nariz. Eu ter autocuidado. A falta disso é problema, doença. Os membros devem igualmente cuidar uns dos outros. Se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos. Aqui, ainda bem que isso acontece sempre, né? Se um membro do corpo é honrado, todos se alegram com ele. Amém?
Todo mundo, 100%. Irmãos, nós somos partes de um único corpo. Se o meu irmão está sendo honrado, eu estou sendo honrado junto com ele, porque eu faço parte do mesmo corpo. Deve ter alegria no meu coração. Glória a Deus que ele está sendo honrado. Glória a Deus por isso. E Paulo continua falando: vocês são o corpo de Cristo. Vocês são o corpo de Cristo. E individualmente membros desse corpo. Todos nós somos o corpo de Cristo, mas individualmente nós somos membros, cada um com a sua função. Essa metáfora mostra que todos compartilhamos uma vida comum, sob um único cabeça, Jesus Cristo. Todos nós temos uma vida em comum, com um único cabeça, Cristo. Essa é uma característica definidora da igreja. Ela é marcada por unidade, vida compartilhada e comunidade. Em uma palavra, nós podemos resumir tudo isso aqui: comunhão. Comunhão é essencial para a vida da igreja. O cristianismo, anota isso aqui que eu vou te falar. O cristianismo não é um evento de espectador que acontece no domingo. Cristianismo não acontece aos domingos. É uma vida compartilhada com outros crentes. Crente de domingo não é cristão de verdade. Crente de domingo que não tem comunhão com os seus irmãos não pode ser considerado cristão de verdade. Ele é um mero espectador de culto. Ele só está lá para se alimentar, mas ele não tem nada, não tem parte com o seu irmão. Não tem nada para acrescentar no corpo. Cristianismo não é um evento de espectador que acontece aos domingos, irmãos. Ele é uma vida compartilhada. Em 1945, no campo nazista, Flossenburg, pastor, lá nesse campo nazista, o pastor está em Dietrich Bonhoeffer, foi executado em 1945 neste campo de Flossenburg. Ele foi preso 2 anos antes e transferido de prisão em prisão pelos nazistas. Esse pastor. E ele escreveu um livro. No processo, ele perdeu o contato com todos do lado de fora. Ele perdeu o contato com a igreja, com os amigos, com a família. Ele morreu sozinho neste campo de concentração. Mas ele deixou algumas lições. Bonhoeffer escreveu um livro chamado Vida em Comunhão. E nesse livro, ele escreveu o seguinte: eu separei algumas frases deste livro. A presença física de outros cristãos é uma fonte incomparável de alegria e força para o crente. A presença física de outros cristãos é uma vida incomparável de alegria e força para o crente. É um sinal físico da graciosa presença do Deus vivo. Quão inesgotáveis são as riquezas para aqueles que têm o privilégio de viver diariamente em comunhão com outros cristãos, porque ele não teve esse privilégio. Ele também escreveu: aquele que possui esse privilégio deve agradecer a Deus de joelhos. É graça, nada além de graça, podermos viver em comunhão com irmãos cristãos. Como igreja de Cristo, separei alguns pontos aqui. Como igreja de Cristo, como a noiva do Cordeiro, somos uma esposa com um único marido. Somos uma esposa com um marido. Ramos ligados a uma videira. Um rebanho com um único pastor.
Um reino com um único rei. Uma família com um pai. Um edifício com um único fundamento. Em tudo isso que eu falei, a palavra um está aqui. Não há espaço para individualismo. Mas no Novo Testamento especialmente, somos o corpo de Cristo. Um corpo, uma vida, um cabeça. Um corpo, uma vida, um único cabeça. Cristo. Não há espaço para individualismo. Vamos continuar. Estou terminando a introdução. Mas no Novo Testamento, especialmente, somos corpo de Cristo, um corpo, uma vida, uma cabeça. Somos mesmo vivo, dependentes uns dos outros. Irmão, irmã, eu preciso de vocês. Eu dependo de vocês. Nós somos corpo. Não podemos, eu não consigo viver sozinho. Tem coisas que eu não consigo fazer, mas que você consegue. Tem coisas que eu não sou muito bom, mas que você é excelente. Somos dependentes uns dos outros. Somos um organismo vivo. Não há espaço para inveja no corpo verdadeiro de Cristo. Não há espaço para ciúmes. Não há espaço para favoritismo. Somos um único corpo, uma única esposa com um único marido, um organismo vivo dependentes um dos outros. Entender esta unidade, entender isso que eu acabei de falar para os irmãos, é estratégico, é essencial para viver a verdadeira comunhão. Eu não estou falando daquela comunhão de fim de semana. Não estou falando daquela comunhão de culto, daquela comunhão de cantina. Não estou falando dessa comunhão. Eu estou falando da verdadeira comunhão. Um corpo de Cristo, bem ajustado. Olha o que Jesus falou, coloca lá para nós, João 17, versículo 11. Que é a oração de Jesus, né? Jesus orando pela sua igreja, pelos seus discípulos. João 17, 11. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Está falando de mim e de você, de nós. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós o somos. Oração de Jesus. Ainda em capítulo 17, lá no versículo 21. Coloca para nós o verso 21. Ainda a mesma oração, intercessão de Cristo. Para que sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmãos, para que o mundo creia neste evangelho que eu e você estamos aqui, que eu e você pregamos, primeiro, nós precisamos ser um. Não sou eu que estou dizendo, é Cristo, Jesus. Ele está falando: olha, eu oro para que eles sejam um, para que a partir deste momento em que eles sejam um, o mundo creia que tu me enviaste. O mundo só vai crer se a igreja for um, se houver comunhão, se houver união. Verso 22. Eu dei-lhes a glória que a mim me destes. Para quê? Para que sejam um. Comunhão não é uma brincadeira, irmãos. Não é uma utopia. Sabe o que é uma utopia? É um sonho impossível de acontecer, impossível de se realizar. Não é uma utopia. Utopia é algo impossível de acontecer.
Eu dei-lhes a glória que a mim me destes. Sabe esse espírito que eu tenho dentro de mim, que você tem dentro de você? Sabe um dos propósitos dele? É para que nós sejamos um. Comunhão, como nós somos um. Como nós somos um. Esta oração é respondida quando um crente é salvo e colocado no corpo de Cristo. Essa oração de Cristo, intercessão de Cristo, temos uma vida compartilhada. Temos uma vida compartilhada. Precisamos pensar. Você conhece o nome de todos os irmãos da sua igreja? Ou você só conhece aqueles que fazem parte do seu grupo? Conhecemos? Todo mundo? Por isso que na Bíblia, irmãos, e você pode ou não concordar comigo, essa é uma opinião minha, não há espaço para mega igrejas, para mega templos, acumulados de pessoas. Eu não vejo isso no livro de Atos. Eu não vejo isso nos evangelhos. Eu não vejo isso nas cartas. Todas as vezes, na maioria das vezes, pelo menos, que eu li, a igreja que está na casa de fulano, a igreja que está na casa de Beltrano, a igreja que está na casa de tal pessoa. Cadê os megatemplos? Cadê as mega igrejas em que o pastor nem conhece as suas ovelhas? Não há espaço para comunhão. Você pode ou não concordar comigo, essa é a minha opinião. A igreja, o crente, ele tem uma vida compartilhada, uma fé compartilhada, um amor compartilhado, um propósito compartilhado, um ministério compartilhado, uma verdade compartilhada, um poder compartilhado. Qual é este poder compartilhado? O Espírito Santo habitando dentro de cada um de nós. Isso é comunhão. Isso é comunhão. Isso define a vida da igreja. A palavra grega para comunhão, agora estou falando sério, é koinonia. Koinonia. E ela significa, sabe o quê? Compartilhar, participar, contribuir, parceria e participação em comum. Comunhão, koinonia. Precisamos, nos dias de hoje, ter koinonia. Contribuir, participar da vida do meu irmão, das alegrias, das dificuldades. Quantos aqui, dentro da igreja, já passaram uma semana difícil? Acho que ninguém, né? Nunca passou uma semana difícil, né? Não, né? Acho que é só eu, né? E aí nós temos orgulho em falar: passei uma semana difícil e venci sozinho, só eu e Deus. Não é coinonia. Precisamos compartilhar. Precisamos ter interesse no nosso irmão. Pergunta como você está. Senti sua falta no culto hoje, por que que você não veio? Por que que você não estava? Estou percebendo que você está meio cabisbaixo, por quê? Coinonia, participar, contribuir, parceria, participação em comum. O conceito é muito claro. Partilhar uma vida e propósitos em comum. Deus criou o homem à sua imagem, certo? Deus é um ser inteiramente relacional. Deus é relacional. Desde os primeiros registros bíblicos, vemos que ele deseja relacionar-se com o homem. Eu vou ler aqui alguns pontos que eu anotei. Ele descia para falar com Adão na viração do dia. Ele falava com os homens através de teofanias e personificações. Deu ordem para a construção do tabernáculo com um único e exclusivo propósito, para que eu possa habitar no meio
deles. Enviou profetas que eram a voz de Deus para o povo. Manifestou-se em carne e habitou corporalmente entre nós. Foi preparar um lugar para morar sozinho? Jesus Cristo foi preparar as mansões celestiais para ele usufruir dela? Foi preparar um lugar para morarmos juntos com ele por toda a eternidade. Irmãos, eu quero sim ter uma casa bem grande. Quero ter uma casa muito espaçosa, linda. É o meu desejo. Mas eu não quero morar lá sozinho, não, só eu e minha mulher e meus filhos. Eu quero ter uma casa grande para que eu possa ter comunhão, para que eu possa receber as pessoas, eu ter uma casa pequena não é desculpa também. Porque na minha casa de um quarto já dormiram 10. Comunhão, comunhão. Quando vemos a igreja em Atos, vemos algo intensamente, de forma intensa, relacional. A expressão exata de Deus. Cristianismo não é, grava isso, cristianismo não é você foi salvo e agora você vive sozinho. Quando alguém vem a Cristo, ele é inserido em uma união de vida comum com outros crentes. Mas o evangelicalismo, não estou falando do cristianismo, estou falando do evangelicalismo contemporâneo. Ele perdeu essa realidade. Hoje o cristianismo muitas vezes é apresentado como algo para satisfazer desejos pessoais. Isso produz o quê? Individualismo e autoindulgência. Neil Postman uma vez disse, ele escreveu um livro, eu achei muito forte, Amusing Ourselves to Death. Sabe o que isso quer dizer? Divertindo-nos a nós mesmos até a morte. Amusing ourselves to death. E ele disse que o pensamento sério estava sendo substituído neste livro. Esse livro é bem grande. Estava sendo substituído pelo entretenimento. E agora eu quero entrar no assunto. Que hoje as telas ficaram pequenininhas, bem pequenininhas, né? E bem pessoais. Cada pessoa consegue criar hoje o seu mundo privado, o seu mundo particular. Um mundo de preferências. Eu gosto disso, disso e disso. Então eu vou ter só isso aqui. O próprio algoritmo já faz isso, né? Você vê um videozinho aqui, fica um tempinho nele, dá uma curtida, aí você dá uma scrollada, né? O que vai acontecer? Vai vir outro vídeo semelhante. O algoritmo já percebeu já isso, que a gente, das nossas preferências. Tentações. Então, olha só, um mundo de preferências, tentações, relacionamentos e entretenimento. A pequena tela se tornou uma ferramenta de egoísmo sem precedentes nos dias de hoje. Antes o telefone existia para falar com alguém, na é verdade? Qual que era o propósito do telefone? Falar com alguém. Hum, agora não. Cada pessoa cria seu próprio universo privado. O telefone não tem mais essa função. Você escolhe o seu entretenimento, o que você quer assistir, você escolhe a sua música e você escolhe os seus relacionamentos. Você escolhe com quem você quer se relacionar através dessa tela. E com quem você não quer, como diz na linguagem da internet, dá um bloco. Bloqueia aí. Está bloqueada. Não quero contato mais com essa pessoa. Você se torna, muitas vezes, as pessoas, o Deus do seu pequeno mundo. Se tornamos o Deus dele. Não é espaço para Deus governar ele. Nós somos os deuses deste pequeno mundo. Paul Truman uma vez disse
que a internet distorceu a linguagem da amizade. Ele diz que as redes sociais, eles incentivam a infantilidade. Sabe por quê? Porque a principal característica da criança é o egocentrismo. Você sabe o que é egocentrismo? É uma característica principal da criança. Não estou falando só do egoísmo. Egocentrismo. A criança, quando ela é muito pequena, 2, 3, 4 anos, ela não tem essa capacidade de se colocar no lugar do outro. Ela simplesmente ela pensa no seu bem-estar, certo? Tanto é que se você tá muitos pais estão com as crianças pequenas no meio do culto, na hora que ela quer mamar, o que ela faz? Tá nem aí se vai atrapalhar a mensagem, tá nem aí se os outros vão se incomodar, ela só quer satisfazer a sua própria vontade. Isso é egocentrismo. Eu sou o centro. A questão é que na criança, isso é algo instintivo para a sobrevivência dela. Como diz aquele ditado, quem não chora não mama. Se o bebê não chorar, ele não ganha mamar, certo? Ele não vai se alimentar. E às vezes até chorando, tem mãe que não dá, né? Porque a principal característica dela é o egocentrismo. Então, relacionamentos, olha só. Relacionamentos virtuais, a nossa era digital, eles não exigem algumas coisas. Risco, não exigem risco, não exigem entrega, não exigem vulnerabilidade, não exigem compromisso e não exigem sacrifício. Não exigem nada disso. A verdadeira comunhão não pode existir em um mundo de avatares criados por nós mesmos. A verdadeira comunhão não pode existir neste mundo. Ela exige pessoas reais, pessoas de verdade. O cristianismo não é uma experiência individual. Ele não é uma experiência privada. Você não foi criado para viver isolado. Essa tendência de viver isolado, de não querer conversar com ninguém, de não ter comunhão com os meus irmãos, ela produz apenas coisas negativas, tais como o isolamento, o narcisismo, o individualismo e o relativismo moral. E isso entrou no meio da igreja, irmão. Isso é muito perigoso. As pessoas, elas querem, dentro da igreja, elas querem privacidade, elas querem conveniência, aquilo que me convém, aquilo que me agrada. Elas querem pouco compromisso, porque a internet ela proporciona isso. Não, nem precisa de tanto compromisso para você se relacionar na internet. Elas não querem compromisso. Elas querem o anonimato. E elas querem a ausência da prestação de contas. Não querem prestar contas dos seus atos. Uma dificuldade enorme de prestar conta. A vida da igreja está se tornando vítima disso. Muitos escolhem a igreja com base não. O pastor Daniel Borges uma vez trouxe uma mensagem numa SIAP que muitos saem da igreja por problemas emocionais e não espirituais, certo? Então, as pessoas hoje elas escolhem a igreja que elas vão não pela mensagem que ela traz. Elas não escolhem a igreja pelo poder que ela oferece. Elas escolhem a igreja com base em suas preferências pessoais. Pula de galho em galho. Com base no seu individualismo, nas suas preferências, naquilo que eu gosto, naquilo que eu quero. Isso não é comunhão. Elas querem a sua música favorita no meio do culto. Se canta uma música que ela não gosta, hoje o culto não foi bom. Hoje o louvor não foi bom. Não gostei do louvor hoje. Irmãos, isso não é comunhão. Comunhão não é o que eu quero, não é o que você quer, é o que todos querem. É o que ele quer. É o que o cabeça deseja. É o que o nosso noivo deseja, é aquilo que vai agradar a ele. Hoje o culto não foi bom, mas não que bom.
Não foi para você mesmo? Não foi para você. Que bom que você não achou o culto bom. Porque o culto, muitas vezes, a mensagem, ela não é para ser massagem de ego, ela tem que incomodar a gente mesmo. A mensagem que o pastor Estênio trouxe hoje me incomodou de tal jeito, mexeu no meu íntimo de tal forma, que eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu já parei para analisar a minha vida, meu Deus, como que tá a minha consciência para com Deus? Estou pensando até o que o meu pastor acha de mim. Eu esqueci de, eu não paro e penso, o que Deus está achando de mim? A mensagem é para nos incomodar, é para se mexer com a gente. Mas as pessoas, elas querem a sua música favorita. Elas querem os seus pregadores favoritos. Elas só querem ouvir aqueles que elas gostam. Se na escala de pregação tá o nome de alguém que ela não concorda, que ela não gosta, hoje eu não vou, tal pessoa vai pregar. Não vou vir para a SIAP porque não é o Chester que vai estar aqui. Infelizmente, o mundo hoje está levando-nos para isso. Gostos e preferências pessoais. Obviamente, eu preferiria muito mil vezes estar ali e o Chester estar aqui, né? Com certeza. Com certeza. Elas querem o seu ambiente favorito. Elas querem uma luz agradável, ar-condicionado, som ambiente. Tá, louvor. Não quero mais. Vou para outra igreja. Irmãos, essa é uma doutrina do diabo, do cristianismo não é individual, irmãos. Eu não tenho que estar na igreja com base nos meus gostos e preferências, irmãos. O meu propósito de estar ali é para agradar a Ele. Assim a comunhão verdadeira, ela enfraquece. E muitos dizem hoje, e muitos saem da igreja hoje, estou indo para Jesus, sem precisar da igreja. Estou seguindo o evangelho, mas eu não preciso da igreja. Mas eu não preciso dos meus irmãos. Eu posso seguir carreira solo, tá tudo bem. Isso não é comunhão, isso não é koinonia. E você pensa assim, se você já ouviu e concordou com isso, você está fadado ao fracasso. Não conseguimos viver sozinhos. Irmãos, isso não deveria ser normal para nós. Ouvir esse tipo de coisa é normal para nós, deveria causar pânico, tristeza em nossos corações. Porque o evangelho ele não produz cristãos isolados. Ele produz comunhão. 1 João capítulo 1, versículo 1. 1 João 1 diz assim: Nós proclamamos o evangelho para que vocês tenham comunhão conosco. A proclamação do evangelho, de acordo com esse texto aqui, não existe apenas para salvar indivíduos do inferno. Ela existe para criar uma comunhão do quê? De vida, de propósito, de poder, de ministério e de testemunho. A pregação do evangelho não é só tirar as pessoas do inferno, irmãos. E João está falando que, olha, o evangelho foi anunciado a vocês para que vocês tenham comunhão conosco. Não somente para vocês saírem e serem salvos do inferno. Olha como o mundo tem distorcido.
Comunhão. Deixa eu ver como que está o meu. Já estou encerrando já. A comunhão, ela vale a pena ser definida. A comunhão, ela é preciosa. Tudo, tudo, absolutamente tudo na igreja, tudo no cristianismo, tudo luta contra, vai contra uma vida isolada e de individualismo. O cristianismo é koinonia, partilhar. Não é meu, não é o que eu quero, não é o que eu gosto. É o que ele quer, é o que ele gosta. Ah, eu falo mesmo, tô nem aí que os outros acham. Será que tá certo? Até a verdade tem a hora exata de ser dita. É a maneira de ser falada. Eu devo sim me preocupar com o meu irmão, com o sentimento do meu irmão. Ele faz parte do mesmo corpo, porque se eu ferir ele, eu vou ser ferido também. Se meu irmão tá fraco, eu vou sofrer também. Não pode dizer que eu vou estar fraco também, não. Eu vou sofrer junto. Se um membro está fraco, está doente, todo o corpo sofre. Todo mundo sofre junto. Comunhão. Como é precioso, irmãos. Este momento aqui em comunhão com a igreja, comunhão com os irmãos. Diferentes estados, diferentes cidades, mas unidos em um único e exclusivo propósito. Comunhão. Como é bom. E o evangelho, muitas vezes, irmãos, ele vai nos privar dessa comunhão. Ele vai nos privar. Muitas vezes o evangelho, ele vai nos gerar momentos em que vamos estar sozinhos, sem uma rede de apoio. Não é nada bom isso. Não é nada legal isso. Mas é necessário muitas vezes para o nosso crescimento. Estar aqui com cada um de vocês hoje, para mim, é uma dádiva de Deus. É uma graça de Deus. Eu amo a cada um individualmente. Somos parte de um único corpo. E eu creio, quero acreditar nisso, que todos temos um único e exclusivo propósito. Aqui no é alcançar o céu. É estar com Ele na glória. Quer viver com Ele na eternidade. Esse é o meu propósito, esse deve ser o seu propósito. Nós estamos aqui nesta CIAP há 10 anos, porque nós temos um propósito, ganhar almas, fazer parte de um corpo para alcançar a pátria celestial. Este é o meu propósito junto contigo. Este deve ser o nosso propósito. Não há espaço para individualismo. Eu agradeço. Já vou entregar a palavra ao pastor Anderson. Essa oportunidade de estar aqui com os irmãos. E vamos nos preocupar uns com os outros. Não deu tempo de falar sobre partir do pão. Mas o partir do pão, ele é a comunhão com a igreja e com o sangue de Cristo. É o nosso propósito em comum. Estarmos com Ele, unidos com Ele. Fazer isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Mas ele não falou, ó, faça isso toda vez que você comer, sozinho. Precisa de corpo, união, estar juntos. Amém? Que Deus abençoe você nesta manhã. Pastor Anderson.